Olá, meus amados irmãos e amigos, tudo bem com vocês? Vamos proceder à leitura bíblica diária do dia 24 de agosto de 2021. Antes, porém, deixe seu like no final, comente e compartilhe. Se for a tua primeira vez no canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Eu me chamo Maxwell e você é muito bem-vindo neste canal. Cresçamos, pois, na graça e no conhecimento. Assista o vídeo até o final. Isto é muito importante. Vamos ler. Provérbios, capítulo 21, versículos 30 a 31. Não há sabedoria nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Salmo, capítulo 39, versículos 1 a 13. Eu disse: guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei mudo, calava-me, mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esquentou-se meu coração dentro de mim. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias, qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda numa aparência. Na verdade, em vão se inquietam. Amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abro a minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça. Assim todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo e peregrino, como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento, antes que me vá e não seja mais. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 29 a 58. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles então pelos mortos? Por que estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se, como homem, combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isto, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves, e há corpos celestes e corpos terrestres,
mas uma é a glória dos celestes e outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrestres. E qual o celestial? Também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Jó, capítulo 12, versículos 1 a 25. Então Jó respondeu dizendo: na verdade, vós sois povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho entendimento como vós, e não vos sou inferior. E quem não sabe tais coisas como essas? Eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu, que invoco a Deus, e Ele me responde: o justo e perfeito serve de zombaria. Tocha desprezível é, na opinião do que está descansado, aquele que está pronto a vacilar com os pés. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos Deus lhes põe tudo. Mas, pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará, e às aves do céu, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Quem não entende, por todas estas coisas, que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Porventura o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas? Com os idosos está a sabedoria, e na longevidade o entendimento. Com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Eis que ele derruba e ninguém há que edifique. Prende um homem e ninguém há que o solte. Eis que ele retém as águas e elas secam, e solta-as e elas transtornam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva despojados, e aos juízes faz desvairar.
solta a autoridade dos reis e ata o cinto aos seus lombos. Aos sacerdotes leva despojados, aos poderosos transtorna. Aos acreditados tira a fala e tira o entendimento aos anciãos. Derrama desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas descobre coisas profundas e traz à luz a sombra da morte. Multiplica as nações e as faz perecer. Dispersa as nações e de novo as reconduz. Tira o entendimento aos chefes dos povos da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas andam as apalpadelas sem terem luz e os faz desatinar como ébrios. Jó, capítulo 13, versículos 1 a 28. Eis que tudo isto viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu o sei. Não sou inferior, mas eu falarei ao Todo-Poderoso, e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Quem dera que vos calasseis de todo, pois isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora a minha defesa e escutai os argumentos dos meus lábios. Porventura, por Deus falareis perversidade e por ele falareis mentiras? Fareis acepção de pessoas? Contendereis por Deus? Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse? Ou zombareis dele, como se zomba de algum homem? Certamente vos repreenderá, se em oculto fizerdes acepção de pessoas. Porventura, não vos espantará a sua alteza, e não cairá sobre vós o seu terror? As vossas memórias são como provérbios de cinza, as vossas defesas como defesas de lodo. Calai-vos perante mim, e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Por que razão tomarei eu a minha carne com os meus dentes, e porei a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, nem esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Também ele será a minha salvação. Porém, o hipócrita não virá perante ele. Ouvi com atenção as minhas palavras e com os vossos ouvidos a minha declaração. Eis que já tenho ordenado a minha causa, e sei que serei achado justo. Quem é o que contenderá comigo? Se eu agora me calasse, renderia o espírito. Duas coisas somente não faças para comigo, então não me esconderei do teu rosto. Desvia tua mão para longe de mim e não me espante o teu terror. Chama, pois, e eu responderei. Ou eu falarei e tu me responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Porventura coçarás uma folha arrebentada pelo vento e perseguirás o restolho seco? Porque escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas da minha mocidade? Também pões os meus pés no tronco e observas todos os meus caminhos e marcas os sinais dos meus pés. Ele me consome com a podridão e como a roupa a qual rói a traça. Jó, capítulo 14, versículos 1 a 22. O homem, nascido da mulher, é de poucos dias e farto de inquietação. Sai como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar no juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Desvia-te deles para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Porém, morto o homem, é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, então onde está ele? Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota e fica seco,
Assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus. Não acordará nem despertará do seu sono. Quem dera que me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se fosse, e me pusesses um limite, e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Todos os dias do meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias, e tu te responderia, e terias afeto à obra de tuas mãos. Mas agora contas os meus passos. Porventura não vigias sobre o meu pecado? A minha transgressão está selada num seco, e amontoas as minhas iniquidades. E na verdade, caindo a montanha desfaz-se, e a rocha se remove do seu lugar. As águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra, e tu fazes perecer a esperança do homem. Tu para sempre prevaleces contra ele, e ele passa. Mudas o seu rosto e o despedes. Os seus filhos recebem honra, sem que ele o saiba. São humilhados, sem que ele perceba. Mas a sua carne nele tem dores, e a sua alma nele lamenta. Jó, capítulo 15, versículos 1 a 35. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: Porventura proferirá o sábio vã sabedoria, e encherá do vento oriental o seu ventre, arguindo com palavras que de nada servem, e com razões de que nada aproveitas? E tu tens feito vão o temor, e diminuís os rogos diante de Deus. Porque a tua boca declara a tua iniquidade, e tu escolhes a língua dos astutos. A tua boca te condena, e não eu, e os teus lábios testificam contra ti. És tu, porventura, o primeiro homem que nasceu? Ou foste formado antes dos outeiros? Ou ouviste o secreto conselho de Deus, e a ti só limitaste a sabedoria? Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Porventura, fazes pouco caso das consolações de Deus e da suave palavra que te dirigimos? Por que te arrebata o teu coração e por que piscam os teus olhos, para virares contra Deus o teu espírito e deixares sair tais palavras da tua boca? Que é o homem para que seja puro? E o que nasce da mulher para ser justo? Eis que ele não confia nos seus santos, e nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como a água. Escuta-me, mostrar-te-ei, e o que tenho visto te contarei. O que os sábios anunciaram, ouvindo-o de seus pais, e não o ocultaram, aos quais somente se dera a terra, e nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias o ímpio é atormentado e se reserva para o tirano um certo número de anos. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos, até na paz lhe sobrevirá o assolador. Não crê que tornará das trevas, mas que o espera a espada, ainda vagueando por pão, dizendo: onde está? Bem sabe que já o dia das trevas lhe está preparado à mão. Assombra-no a angústia, e a tribulação prevalecem contra ele, como o rei preparado para a peleja. Porque estendeu a sua mão contra Deus e contra o Todo-Poderoso, se embraveceu. Arremete contra ele a dura cerviz e contra os pontos grossos dos seus escudos. Porquanto cobriu o seu rosto com a sua gordura, e criou gordura nas ilhargas, e habitou em cidades assoladas, em casas em que ninguém morava, que estavam a ponto de fazer-se montões de ruínas. Não se enriquecerá, nem subsistirá a sua fazenda, nem se estenderão pela terra as suas possessões. Não escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus renovos, e ao sopro da sua boca desaparecerá. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Antes do seu dia ela se consumirá,
e o seu ramo não reverdecerá. Sacudirá suas uvas verdes, como a da vide, e deixará cair a sua flor como a oliveira. Porque a congregação dos hipócritas se fará estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem a malícia e dão à luz a iniquidade, e o seu ventre prepara enganos. A Deus toda honra e toda glória. Encerramos a leitura do dia 24 de agosto de 2021. Te convido para a leitura do dia 25 de agosto, se Deus nos permitir. Fique na paz.